Mais uma vez, muito bom dia. Estamos na conferência ARS em Perspectiva, 20 anos de regulação em saúde. Bom dia aos presentes, bom dia a todas as pessoas que nos estão a assistir em direto através do streaming, dos canais oficiais, do YouTube, do Facebook e do LinkedIn da Entidade Reguladora da Saúde. Recordo que esta conferência está a ser transmitida e gravada em direto, pode ser depois revista mais tarde, e agora vamos dar início ao segundo painel desta conferência. Para isso, chamava ao palco o Dr. Miguel Moura e Silva, vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, já está no seu lugar. Miguel Moura e Silva. Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Tem aqui papéis, não sei para quê. O Dr. Oscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Acho que o Dr. Oscar Gaspar há de chegar, ele já estava preparado. O professor Fernando Araújo, para ocupar aqui esta... Deixar uma cadeira vaga para o professor Fernando Araújo. E para moderar este painel, o membro vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, o professor Franklin Marques. Falta o professor Pita Barros, que saltei a chamada. Peço desculpa. Está desconfortável isto? Não é? O Dr. Oscar Gaspar também está a entrar agora ali na sala. Vou fazer só aqui um compasso de espera para lhe dar tempo a ele também para aproveitar para ver aquilo que fomos fazer e que fomos, ao escutar as opiniões dos portugueses, relativamente ao acesso no sistema de saúde português. Também fomos para a rua, também fomos ouvir as pessoas e o resultado foi este. Está bem, obrigado. Não recordo. Hospital. Ao serviço de saúde. Ir ao meu centro de saúde, às urgências. Ao médico. Médico de família. O centro de saúde. Quando eu estou doente, vou ao meu médico de saúde. Ao meu médico de saúde, sim. Normalmente eu vou ao posto médico que eu tenho perto da minha casa, que é o centro de saúde neste caso. Olha, depende um bocado do tipo de doença. O meu centro de saúde, por acaso, eu costumo ver aquelas notícias na televisão que são assim um bocado assustadoras, mas por acaso o meu centro de saúde trabalha relativamente bem. Quase sempre conseguimos consulta mesmo no próprio dia. Pelo sotaque é de Lisboa. Falando por mim, eu tenho um seguro de saúde e procuro particular, hospital particular. Olha, eu tenho medo de hospitais, já passei muita coisa dentro de hospitais, tento evitar hospitais, mas normalmente vou a centros de saúde e depois tenho que aceitar as normas que há e ser encaminhado nas oportunidades que tenho, infelizmente. Eu raramente vou ao hospital. Prefiro ficar em casa, mas quando vou ao primeiro local que vou é o hospital da minha residência. Sim, sou. Ministério da Segurança Social. O Serviço Nacional de Saúde. A Segurança Social. Sim, a ADSE. Agora não, eu cancelei o que eu tinha. Eu agora só estou no Sistema Público da Saúde Nacional, sim. Sim, tenho o PSP também. Ok. Não. O marcar a consulta não é o problema é a data da consulta e agendar a consulta, correto? Isso é que é o problema. Já recentemente, para marcar exames para o meu pai, pelo Serviço Nacional de Saúde, o tempo de espera está bastante demorado, inclusive só consigo neste momento para marcação para janeiro, tendo em conta que é uma pessoa já com 81 anos, portanto era importante ser mais célere. Demora muito tempo a marcar. Marca-se as consultas, mas está-se muito tempo à espera. Sim, em termos de centros de saúde e tudo, às vezes é muito complicado que uma pessoa, em termos de telefone e tudo, liga, e é muito raro alguém atender, porque dizem mesmo não um centro de saúde, mas no geral, que não há equipas suficientemente preparadas para estar sempre alguém a atender o telefone. E o que é que obriga às vezes uma pessoa doente ou uma pessoa com um bebê
que não possa ter que se deslocar com uma urgência quando não havia necessidade, a não ser uma marcação. Não, de momento não, mas sei que a maior parte das pessoas tem. Eu felizmente não tive, mas sei que a maior parte das pessoas tem e tem casos na família que se passa a mesma situação. Mais ou menos, nunca tive assim grande dificuldade. Como eu uso sempre a DSE, nunca tive problemas porque quando vou marco no privado, mas... Para já, não. Nunca me aconteceu isso. Acho que não. Para já, não. Nada, nunca tive problemas. Digamos só? Não. Não. Bem, muito boa tarde, ou melhor, muito bom dia. Vamos continuar os nossos trabalhos, depois deste intervalo que fizemos para tomar um café. Vamos começar agora com um vídeo para este filme. Foi uma amostra muito particular de uma pequena nicho da sociedade que é representativo quase de toda a nacionalidade que nós temos em Portugal. Se repararem bem, é o sotaque que nós dizemos entre nós, sotaque do Porto. Portanto, é muito típico e, portanto, tem a carga positiva e também entusiasta de uma população. Mas vamos falar de um assunto chamado o acesso. O acesso é um problema extremamente complicado, que nem sempre depende de nós. Muitas vezes a doutora Maria de Belém falou no conceito do One Health, e a verdade é que muitas vezes é este mesmo conceito do One Health que é um dos condicionantes do acesso, nomeadamente quando estão em causa problemas culturais, quando estão em causa problemas sociais, quando estão em causa problemas económicos, mas também há outros fatores que têm muito a ver com o próprio pessoa em si, que é a dificuldade, a sua grande iliteracia, que ainda hoje persiste e que urge combatê-la, mas também os próprios serviços, que muitas vezes não dão condições adequadas, muitas vezes as pessoas não reconhecem neles a qualidade suficiente para atuar, não reconhecem, muitas vezes são um pouco, como eu costumo dizer, pouco friendly, pouco amáveis, e tudo isso influencia e condiciona de alguma maneira o acesso aos cuidados de saúde. Nós temos connosco um painel extraordinário, um painel de pessoas que pensam, que vivem e que, até certo modo, participam e eles mesmos organizam e planeiam a saúde. Eu acho que temos aqui um painel extraordinariamente importante, extraordinariamente sensível a estas questões de saúde, pela sua competência, pela sua experiência do dia-a-dia, e acho que eu vou tirar agora, vou puxar o meu coelho da sacola. É um painel dos melhores que eu tenho, dos melhores que eu tive até hoje, e é o melhor painel que eu tenho aqui deste Congresso. Perdoem-me os outros moderadores, mas vão dizer mal de mim todos os dias, mas permitem-me este roubo de orgulho por ter este painel. E nós vamos começar. Estruturalmente, eu queria-vos pedir 15 minutos a cada um, no máximo, para podermos ter um bocadinho no fim, algum tempo para podermos discutir algumas questões e dar após a voz à plateia, sendo certo que já estamos com uma hora de atraso quase, e vamos ver se conseguimos acabar mais tarde, 15 minutos depois. Eu queria dar a palavra primeiro ao professor Miguel Moura da Silva. O professor Miguel Moura da Silva é uma pessoa que é do vogal da Autoridade de Concorrência e vive concorrência desde sempre. Pelo menos a sua vida foi bem ciência da concorrência, exerceu funções na Autoridade de Concorrência, saiu diretor do departamento, saiu diretor da Unidade Especial da Avaliação das Políticas Públicas, saiu de professor jurídico. Enfim, Sr. Professor, diga-nos um pouco em que é que a Autoridade de Concorrência pode colaborar ou pode... Qual é a visão da Autoridade de Concorrência em termos de acesso ao hospital? Muito obrigado. Ou se quiser ficar aquele espaço, se quiser ficar aqui, não, como quiser. Para mim posso estar aqui sentado. Eu agradeço o convite e dou os parabéns à Entidade Reguladora da Saúde por estes 20 anos magníficos. A Autoridade da Concorrência também festejou e festeja este ano os seus 20 anos e, portanto, somos uma irmã ligeiramente mais velha, porque o nosso decreto-lei é de janeiro e a Autoridade iniciou funções em pleno a 24 de março. E, portanto, somos ligeiramente mais velhos, mas ainda assim, penso eu, boas irmãs as nossas instituições, e portanto é sempre um prazer vir aqui e falar um pouco, sendo certo que eu tenho aqui dois problemas, Sr. Moderador. É que, o primeiro, eu não sou especialista nesta área. Segundo, portanto sou um estranho em terra estranha. Segundo, como a doutora Maria de Belém Rosário já disse, nós aqui, concorrência tem um papel relativamente mais compartimentado.
Porquê? Porque nós, como se viu, a questão do acesso tem estado aqui a ser discutida essencialmente como uma questão de acesso a um serviço público. E não propriamente do acesso ao mercado ou do acesso dos consumidores à oferta, que é tradicionalmente a forma como a Autoridade da Concorrência olha para estes problemas. Portanto, nós aqui temos um Sistema Nacional de Saúde, um Serviço Nacional de Saúde. A nossa Constituição impõe aqui uma incumbência prioritária ao Estado de garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. Mas depois, na organização das atividades em matéria de saúde, o papel principal é, de facto, o papel do Serviço Nacional de Saúde, sendo certo que também existe uma incumbência constitucional de fiscalizar, disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina e assegurar a sua articulação com o Serviço Nacional de Saúde, sendo certo que isto também está depois refletido na Lei de Bases da Saúde. A criação da Entidade Reguladora da Saúde em 2003 está neste contexto de disciplina e fiscalização, mas aqui não só dos operadores privados, mas também dos operadores sociais, no âmbito também da articulação com o Serviço Nacional de Saúde. Quando a Entidade Reguladora da Saúde foi criada, nós, no lado da concorrência, estávamos a acompanhar as reformas que então estavam a ser feitas, sobretudo as reformas relativas à adoção de formas empresariais de organização dos hospitais públicos, com a consequente contratualização de objetivos e também do respectivo financiamento. Isto a par com as experiências das concessões, das chamadas parcerias público-privadas. E um dos receios que existia à época era o de que os efeitos da introdução desta lógica empresarial, não necessariamente de concorrência, mas uma lógica empresarial, pudessem ter impactos negativos precisamente no direito ao acesso. E, portanto, a ERS, daquilo que eu conheço, nasce com a perspectiva precisamente de garantir esse direito ao acesso no âmbito de uma reforma que iria alargar o âmbito de intervenção dos privados e para garantir, como se dizia aliás no preâmbulo dos estatutos originários, uma adequada distância entre a política e o mercado. Portanto, que é um tipo de linguagem que é raro encontrarmos nos estatutos das entidades reguladoras, mas que é fundamental para explicar o porquê desta autonomização de funções, da separação entre as funções de Estado regulador e de Estado prestador. Ora bem, olhando para a Lei de Bases da Saúde, eu encontro um princípio, a propósito dos direitos dos utentes, que já foram aqui referidos, encontro um princípio que me chama logo a atenção para a possível intervenção da Autoridade da Concorrência, que é o princípio da liberdade de escolha. A Lei de Bases da Saúde, na base 2, número 1, a linha C, diz que todas as pessoas têm o direito a escolher livremente a entidade prestadora de cuidados de saúde na medida dos recursos existentes. Ora bem, como temos aqui uma convivência entre diferentes setores de propriedade dos meios de produção, público, privado e social, e uma inerente convivência de diferentes teleologias, portanto, diferentes objetivos destas entidades, interesse público para o SNS, o lucro para as atividades privadas, relativamente ao setor social, a solidariedade. Isto obriga realmente a um reforço das garantias de acesso, sobretudo porque a lógica privada de prossecução do lucro pode levar à exclusão de alguns utentes, seja devido à sua condição económica ou à complexidade e o custo da sua situação clínica. Dito isto, o cenário em Portugal é um cenário muito diferente daquilo que estamos habituados a ver nos filmes e nas séries de televisão, que é o cenário dos Estados Unidos, onde aí o problema do acesso é um problema muito importante, mas é muito importante por causa das seguradoras, e aquele ponto que foi aqui referido há pouco pelo Sr. Diretor-Geral do Consumidor, é um ponto muito mais importante nos Estados Unidos, mas que vai também ser inevitavelmente um ponto importante em Portugal. Porque aí o acesso pode ser restringido não por via dos operadores de saúde propriamente ditos, sejam qualquer que seja a sua natureza, aqui estamos a falar sobretudo dos privados, mas sobretudo depois por via daquilo que é coberto ou não por seguros de saúde. Ora bem,
Aqui, o que é que a Autoridade da Concorrência faz? A Autoridade o que faz é procurar garantir que onde existe mercado há livre concorrência, ou seja, que há uma intervenção pública, uma política pública que visa impedir que o bem-estar dos consumidores e o bem-estar da sociedade em geral seja prejudicado por práticas anticoncorrenciais, seja por acordos entre empresas, por abusos de posição dominante ou por concentrações que possam lesar a manutenção de uma estrutura de concorrência efetiva. O que é que a Autoridade da Concorrência tem feito? Eu gostaria de falar aqui nos nossos 3 principais pilares, que são a vertente sancionatória, a de controle de concentrações e, por fim, a vertente de promoção da concorrência. Ora bem, na vertente sancionatória, nós tivemos uma intervenção há muitos anos, ainda no início da Autoridade, quando eu era diretor do Departamento de Práticas Restritivas da Concorrência, que tem que ver precisamente com esta organização ou reorganização empresarial, que na altura estava a ser posta em prática, e que tinha que ver com um caso relativo ao Centro Hospitalar Pedro Spano e ao facto de o hospital, a partir de certa altura, ter limitado a possibilidade de os utentes se dirigirem a laboratórios de análises ou outros meios complementares de diagnóstico privados, fazendo com que as requisições tivessem que ser, estes serviços fossem prestados pelo hospital. E isto foi-nos apresentado no âmbito de uma denúncia por abuso de posição dominante. E nós fizemos uma investigação, o caso foi arquivado, mas isso permitiu-nos ter uma compreensão deste setor e de um problema que surge quando existe, de facto, concorrência entre público e privado, o que não é aqui o caso. Um dos pontos que nós tivemos em consideração foi a capacidade instalada dos hospitais e a necessidade e o interesse público de garantir uma utilização racional desses recursos, o que, neste caso, justificava que um hospital-empresa pudesse limitar o acesso dos utentes a estes serviços fora do hospital, quando os mesmos eram prestados internamente pelo hospital, que tinha capacidade existentária e, portanto, podia prestar estes serviços. Aqueles serviços que não podiam ser prestados pelo hospital, esses foram autonomizados e objeto de uma contratação transparente, que essa era outra das indicações que nós demos nessa altura, tinha que haver uma contratação pública transparente para que, relativamente a esses serviços, os privados pudessem, então, competir para a prestação desse tipo de serviços. Outras intervenções em termos sancionatórios, enfim, nós tivemos uma intervenção também no início relativamente à Ordem dos Médicos e à Ordem dos Médicos Dentistas, por causa das tabelas de honorários mínimos, e mais recentemente tivemos uma intervenção num processo que envolve um conjunto de empresas do setor da hospitalização privada. É um caso em que eu estou impedido e, portanto, eu não vou falar sobre esse caso, eu não participei nesse processo na Autoridade da Concorrência. E temos outro mais recente, em que também já é público a existência de uma investigação relativa a práticas no setor dos laboratórios de análises clínicas, incluindo os testes de Covid-19, portanto é uma prática que se estendeu pelo menos até 2022. O que é que nós procuramos fazer com estas intervenções? Detectar e punir situações em que há uma infração às regras de concorrência. Segundo pilar, controle de concentrações. Nós, ao longo destes 20 anos, tivemos já um conjunto de 27 processos de concentração no setor da saúde, e sendo que estes processos envolvem sempre uma consulta aos nossos amigos da entidade reguladora da saúde, portanto 27 pareceres em que se traduz esta nossa parceria na garantia de políticas públicas, concorrenciais, nesta área da saúde. Eu queria aqui destacar 2 problemas que surgiram nestes casos. O primeiro diz respeito a algo que está a acontecer com muita frequência, que são concentrações no setor das análises clínicas, e em que o problema é que são mercados essencialmente locais, e aquilo que nós procuramos fazer nestas últimas decisões, e aqui também em articulação com a entidade reguladora da saúde, foi procurar definir os mercados em função dos tempos de viagem
que os utentes têm que fazer para poder aceder aos pontos de recolha de análises clínicas. Estamos aqui a falar essencialmente dos pontos de recolha, porque depois a análise laboratorial, essa pode ser feita em termos centralizados, mas aquilo que é importante para o utente é precisamente esta liberdade de escolha e também a existência de concorrência em termos da proximidade dos locais para a realização deste tipo de exames. O segundo caso diz respeito à aquisição do Hospital de São Gonçalo em Lagos pelos hospitais particulares do Algarve. Este é um caso que exigiu uma investigação bastante extensa e detalhada por parte da Autoridade da Concorrência, onde foram identificados problemas concorrenciais. Todavia, a concentração foi aprovada, mas foi aprovada ao abrigo de uma exceção, a chamada Failing Firm Defense, portanto, a exceção da empresa insolvente, porque a conclusão a que nós chegámos naquele caso foi que aquele hospital em concreto, dada a sua situação financeira, aquele hospital não iria continuar a ser uma fonte de pressão concorrencial viável e, como tal, a concentração não iria restringir uma concorrência que, na ausência da concentração, o hospital iria encerrar e, portanto, essa concorrência não seria assim restringida por via desta concentração. Por fim, a vertente relativa à nossa intervenção em sede de promoção da concorrência. Enfim, nós temos adotado várias recomendações nesta área da saúde. Eu destacava, porque isso é importante também para os recursos humanos, incluindo o SNS, a nossa recomendação relativa à participação de ordens profissionais nos processos de acreditação de novos cursos. Isto foi desencadeado por causa da aprovação e da participação da Ordem dos Médicos num processo concreto de autorização, de acreditação de um curso de medicina. Temos também uma intervenção na área da hemodiálise, também aqui em colaboração com a entidade reguladora da saúde. O setor da hemodiálise é um setor onde não há concorrência pelo preço, mas onde há preocupações relativamente à qualidade do serviço e também aqui preocupações em termos da proximidade, não existindo aqui necessariamente o mesmo tipo de economias de escala ou de efeitos de economia de aprendizagem, como existia, e há pouco o Sr. Reitor da Universidade do Porto referia isso a propósito das maternidades. E aqui as nossas propostas foram, sobretudo, num sentido de o sistema eliminar, ou pelo menos ultrapassar, alguns obstáculos burocráticos, nomeadamente à realização de novas convenções que permitam a entrada de novos operadores e que, com isso, permita também reduzir esta situação, uma vez que, numa parte substancial, o Alentejo todo, o interior do país, o interior no norte, só temos um prestador por cada NUTS 3 para estes serviços de hemodiálise, e sendo que estamos a falar essencialmente das zonas do país onde poderão ter mais problemas, as pessoas terão mais problemas de mobilidade. E, portanto, isso é uma consideração que nós quisemos aqui ter em conta. Por fim, para uma coisa mais animada e mais controversa, a nossa intervenção relativamente às terapêuticas não convencionais. Eu não tomo posição sobre as terapêuticas não convencionais, ok? Mas o legislador tomou uma posição. E aquilo que a autoridade fez foi essencialmente dizer que não pode haver discriminação no tratamento fiscal entre consultas de acupuntura quando dadas por médicos e consultas de acupuntura quando feitas por técnicos destas terapias não convencionais. Portanto, não se trata de igualar estas práticas em termos do seu conteúdo, trata-se apenas de garantir que há uma neutralidade fiscal relativamente à aplicação do IVA a consultas de acupuntura. Posteriormente, isto é uma recomendação de 2016, posteriormente em 2019 tivemos também uma outra recomendação, mas esta relativa à necessidade de o Estado regulamentar o processo de licenciamento dos técnicos que fazem estas terapias não convencionais, uma vez que existia também aqui uma assimetria em termos destas medidas. Para concluir, em última análise, o que garante o direito de acesso na ótica da Autoridade da Concorrência, naquilo que depende do mercado, que não é o Serviço Nacional de Saúde. Já agora, quando nós analisamos, por exemplo, concentrações, quando definimos mercados relevantes no âmbito de práticas, nós analisamos o mercado dos prestadores privados e sociais. O SNS está fora dessa equação, porque o SNS não exerce uma função concorrencial com estes setores. Naquilo que depende da Autoridade da Concorrência, a garantia de acesso, naquilo que diz respeito aos consumidores, é sempre uma garantia imediata. Isto é, o objetivo imediato da nossa intervenção é assegurar que existe concorrência, o que implica, por vezes, que
sejam tomadas medidas para facilitar o acesso de operadores ao sistema e para combater as tais práticas restritivas e as concentrações que possam eliminar esta concorrência que favorece os consumidores, porque os consumidores têm acesso a produtos com melhores preços, melhor qualidade. Portanto, nós não garantimos diretamente o direito de acesso dos utentes, essa é uma competência da entidade reguladora da saúde, mas ao promover a concorrência, estamos também a procurar promover melhor acesso. E com isso terminava. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Miguel Silva. Eu queria passar já, olha, foi justo, que terminou mesmo nos 15 minutos. Eu queria passar já então para o Dr. Manuel de Lemos. Manuel Lemos também a sua ligação ao setor social é reconhecido como tal, é o senhor do setor social praticamente. Ele é presidente da União das Misericórdias Portuguesas, licenciado em Direito, foi também chefe do gabinete da Ministra da Saúde, nos anos 87 e 90. Foi também presidente da Direção Regional de Saúde do Porto e foi também distinguido com várias atenções, como o grau de grande oficial da Ordem de Dom Henrique, como medalha de ouro da Ação Social e também é cavaleiro da Ordem Soberana Militar de Malta. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dr. Manuel Lemos, o tempo é seu. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer o convite ao Conselho de Administração da ESF, nomeadamente ao Sr. Presidente, Dr. Pimenta Marinho, que muito me honra. E também me honra, como disse aqui o nosso querido moderador, estar neste painel magnífico com pessoas tão conhecedoras do mundo da saúde. Felicitar a ERSE por 20 anos. Permitam-me que quem representa uma instituição com 525 anos tem autoridade para felicitar os que fazem 20. E eu queria dizer, hoje de manhã, quando vinha de minha casa para aqui, que eu moro no Porto, desci ali de Camões, desci à Avenida dos Aliados, quando chegar ao fim, por causa das obras do metro, mandaram-me por umas ruas e foi curioso que passei à porta do Hospital de Rocamadour. Não sei quantas pessoas aqui conhecem o Hospital de Rocamadour, mas foi o primeiro hospital do Porto. Foi o primeiro hospital do Porto. Aquilo era uma albergaria no princípio. Mas, para utilizar uma linguagem dia-a-dia, quando umas pessoas chegavam lá e na data de saída não faziam check-out, foram ficando e a albergaria, em nome do princípio da hospitalidade, foi-se transformando num hospital, que durou até ao século XVII, quando foi construído outro hospital, quando a Santa Casa da Misericórdia do Porto, estava aí o António Tavares, não sei se ainda está, resolveu construir outro hospital, também aqui pertinho, que se chama o Hospital de Santo António. Mas já lá vamos. Eu estou a dizer, disse esta ideia, falei do Hospital de Rocamadour, porque no século XV, os portugueses e os europeus já olhavam para a saúde como um direito fundamental. E por isso é que não se puseram as pessoas lá fora. Sustentado pela solidariedade coletiva, para utilizar a expressão que utilizou aqui a Maria de Belém. E por isso a nossa presença no setor vem de antes propriamente haver um Estado, tal como hoje conhecemos o Estado. E também por isso é que o Estado nos reconheceu utilidade pública. Não só pela questão da saúde, mas também pelas respostas sociais. E por isso, de facto, entre o setor social e o setor público não há concorrência. A ideia da concorrência não pode haver. Há uma ideia de cooperação, já lá vou voltar, e há uma ideia de complementaridade. Complementaridade de cima para baixo. É curioso que no Brasil não se passou assim. Deixem-me agora aqui puxar um bocadinho pelos meus galões e dizer que também sou Presidente Mundial das Misericórdias, da Confederação Mundial de Misericórdias, que reúne misericórdias em 27 países e são 4.200. Mas no Brasil não se passou assim, porque como o Estado chegou tarde à saúde, foram os hospitais das Santas Casas e entidades filantrópicas, que, por exemplo, agrupa
o Hospital Sírio-Libanês ou o Hospital Albert Einstein, que são grandes referências na América Latina da saúde, mas que são entidades filantrópicas e que pertencem, por isso, à Confederação Brasileira de Santas Casas. Foram os hospitais brasileiros que fizeram a alta complexidade. E são os hospitais públicos que estão a fazer a média complexidade. É interessante como é que a complementaridade se fez aqui ao contrário, e por uma razão conhecida, porque o Estado português em 1975 optou por nacionalizar os hospitais das Misericórdias. Por isso, a nossa relação com a saúde assentou sempre no princípio da não concorrência, da cooperação e da complementaridade. E até em 1998, o então Primeiro-Ministro da República Portuguesa, que hoje desempenha funções como Secretário-Geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, entendeu que estava na altura de celebrar um pacto de cooperação para a solidariedade, em que, curiosamente, o segundo subscritor era a área da saúde, na altura representada, imaginem, pela doutora Maria Bebem. E, portanto, dizer que esta ideia da cooperação existe, vem do século XV e mesmo já bastante depois do 25 de Abril, manteve esta ligação. Só que, o que é que aconteceu? O que é que tem acontecido? O Estado tem recorrido pouco à complementaridade do setor social. Tem aproveitado pouco a complementaridade do setor social. Hoje fala-se muito no setor social, mas quando eu cheguei ao setor, havia um hospital aqui, outro hospital ali, outra coisa, completamente desligado, que tinham uma relação, vou utilizar uma palavra agora muito em moda, pela negativa, uma cunha, para terem um acordozinho com o Estado. Isto levou até a confundir uma certa ideia de que porquê? Porque o Estado ia fazer tudo. Uma ideia peregrina, que terminou naquilo que há bocadinho o António Sousa Pereira dizia, termos não sei quantas maternidades num país que diminui todos os anos a natalidade, e depois não há médicos, e depois eu concordei com tudo com o que ele disse, menos com uma coisa. Ele diz: a opinião pública está convencida disto. A opinião pública está convencida disto porque foi convencida disso. Porque ninguém lhe explicou à opinião pública que a segurança, que a qualidade, e esse não é o papel da opinião pública, é o papel de outros atores que tinham obrigação de o fazer. Acresce. E, portanto, na questão do acesso, nós às vezes ficamos, vamos dizer, aos governos, aos presidentes das comissões executivas, agora temos mais um para chatear, coitado, que o acesso poderia ser melhorado se cooperassem mais com a nossa complementaridade e utilizassem mais a nossa complementaridade. E não é por acaso que, a pouco e pouco, a evidência da bondade dessa complementaridade se tem mostrado, como, por exemplo, no caso do sistema das batas brancas ou da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Dava para te fazer uma explicação de horas sobre isso. Estou ali a falar para o doutor, porque ele fez a pergunta dos cuidados continuados. Ou mesmo na questão da recuperação das listas de espera em consultas, cirurgias e meios complementares de diagnóstico. Há aqui uma ideia de que os confundir, que não está na Constituição, e toda a gente fala nisso, faz-me uma impressão terrível a mim como jurista, que é confundir o Serviço Público de Saúde com o Serviço Nacional de Saúde. Nacional, já os romanos diziam unitas missiones diversitas ministeri. Queria dizer, a missão é uma. Porque é que não hão de ser vários os prestadores? É a tal ideia de solidariedade coletiva que a Blake aqui, de outra maneira, expressou.
E depois uma outra ideia que é fundamental e que passou aqui todas as intervenções, até nesta do que o Sr. Doutor fez antes de mim, que é a ideia da proximidade. E as instituições do setor social, porque estão no terreno, são, por natureza, instituições de proximidade. E como são instituições de proximidade, conseguem tratar melhor o doente do que a doença. E este aspecto do doente versus doença tem que ser valorizado nos anos... Fala-se muito em humanização de cuidados, fala-se muito em outras coisas desse género, mas depois, quando chegamos à prática, não é bem assim. E se todos percebemos que, se calhar, para tratar do lábio leporino, temos que ter um sítio só para o fazer, depois a continuação desse aspecto é... E mesmo as tecnologias novas não resolvem esse problema, antes as potenciam. Está quase, falta 1 minuto e 54, eu não queria terminar sem deixar uma nota que é esta. Há pouco falei no Hospital do Reclamador, depois falei no Hospital Santo António, que ainda hoje é da Misericórdia do Porto, pagam-lhe uma renda semítica, mas enfim, pagam uma renda. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, estão-me a dizer que não. Vamos lá ver, combinar o preço de metro quadrado aí com uma loja qualquer, de um centro comercial. E depois, mas é uma questão engraçada, o hospital não está licenciado. E se amanhã devolverem à Misericórdia do Porto, a primeira coisa que dizem é tem que licenciar. E provavelmente foi essa nova legislação, é licenciada. Isto é, um hospital que serve há 50, quer dizer, desde o século XVIII, os portugueses. Há 50 anos, o Serviço Nacional de Saúde, como é que de repente é licenciado para o lado e não é licenciado, apesar das obras, apesar dos investimentos, apesar de tudo o que fizeram? Isto não é tão... Eu dei o exemplo do Hospital Santo António porque estou no Porto, mas isto não é tão simples e tão inalcançável como estão a dizer, porque nós já tivemos casos de devolução de hospitais em governos anteriores. Passam 33 segundos, eu fico por aqui e deixo-vos esta preocupação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Manuel Lemos. Eu escuso-me qualquer comentário neste momento. Eu queria passar imediatamente ao Dr. Oscar Gaspar, que, como sabem, também toda a gente o conhece, e toda a gente o reconhece como homem do setor privado. É um termo positivo do termo, não negativo, obviamente. Ele é presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada e também vice-presidente da União Europeia da Hospitalização Privada. Foi secretário de Estado da Saúde, como sabem, economista, toda a sua vida foi economista. É membro da Comissão Executiva e vice-presidente do Conselho de Estratégia da Saúde, da CIP. É membro do Conselho Económico Social e membro do Conselho Nacional da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. É membro de vários conselhos consultivos e agora é membro do Conselho Consultivo também da ERSE, da nossa entidade reguladora, e a administração da Fundação Gil, como uma espécie de hobby, acredito eu, mas que identifica muito bem o carácter das pessoas. Doutor Gaspar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, o tempo é seu. Muito bem, muito obrigado, professor Franklin, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar e agradecer, na pessoa do Dr. Pimenta Marinho, o convite para estar aqui presente, cumprimentar o resto do Conselho de Administração, cumprimentar também a Sra. Diretora-Geral da Saúde, cumprimentar os meus colegas de painel. Bom, eu tenho aqui, de facto, meia dúzia de slides com que queria maçar-vos. Começo com este, tentando utilizar aqui aquela regra da comunicação de que mais vale pôr logo a mensagem para ver se consegue ficar alguma coisa. E a mensagem é esta. Eu sou convictamente defensor de termos uma regulação na área da saúde. Isto pode parecer um bocadinho estranho, normalmente os reguladores
são um bocadinho, digamos, às vezes maltratados, digamos assim, pelos regulados, mas não é o caso da saúde e não é o nosso caso. Nós defendemos desde a primeira hora que a entidade reguladora da saúde faz todo o sentido, é de facto um pilar do sistema de saúde e é importante para os cidadãos, é importante para os utentes, é importante para os prestadores e é importante também para o sistema de saúde. Ok. Bom, deixem-me dizer-vos que, enfim, estou de facto há 6 anos à frente da Associação dos Hospitais Privados e há 6 anos, quando começámos este trabalho, no documento estratégico que produzimos, dizíamos exatamente que a entidade reguladora da saúde era um stakeholder absoluta primeira ordem. Nós entendemos que para a estrutura do setor, nomeadamente estas três competências, assegurar o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade de funcionamento, garantir os direitos relativos ao acesso e garantir a legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes, são competências inalienáveis, únicas. Penso que, de facto, mais ninguém, exceto a entidade reguladora, o pode fazer e contamos que o faça e que o faça de forma efetiva e eficaz. Também não esquecemos que neste decreto-lei fundador da entidade reguladora da saúde, o 309/2003, dizia-se que se justificava a entidade reguladora porque o regulador não deve regular apenas os operadores sociais ou privados, mas também os operadores públicos. Ou seja, independentemente aqui da questão legislativa / orgânica, para nós é muito claro, a entidade reguladora está no topo do vértice. E abaixo da entidade reguladora temos então o público, o privado e o social. Portanto, eu não discuto as competências do Ministério da Saúde, obviamente em termos de política de saúde, das grandes linhas, mas em termos dos prestadores, não tenho nenhum tipo de dúvidas que a entidade reguladora é que deve estar acima de nós enquanto privados, mas também, com toda a franqueza, em cima do SNS e em cima das entidades do setor social. Bom, este painel é sobre acesso. Só uma nota rápida sobre o que é que nós, privados, permitimos em termos de acesso. Nós fazemos qualquer coisa como, só para vos dar 3 números rápidos, nós fazemos qualquer coisa como 8.500.000 consultas de especialidade por dia, portanto, mais ou menos 25.000 consultas de especialidade portanto, 8.400.000 por ano, portanto, 25.000 por dia, se é que é. Cerca de 1.300.000 episódios de urgência por ano e cerca de 300.000 grandes e médias cirurgias. E depois, enfim, ficam estes números, também em termos de raio-x, eco, TAC e ressonâncias magnéticas, temos tido, por um lado, um crescimento muito significativo e, por outro lado, temos um peso relevante. Ou seja, dizendo isto numa palavra, nós representamos basicamente 1/3 da capacidade hospitalar do país. Portanto, não sei se é muito, se é pouco, mas é 1/3 da capacidade hospitalar. E se repararem nestes números, nós, em 2022, já suplantámos claramente a atividade pré-pandemia em todas as áreas, em todos os itens, com exceção de um, que é o SIGIC, e, portanto, quer isto dizer que o Estado entendeu que não tinha necessidade e, portanto, recorreu menos a nós e, portanto, isto não é uma queixa do nosso lado, é apenas uma constatação que, de facto, nos últimos anos, não foi só em 22, mas também em 21, também em 23, tem havido uma redução do recurso do público aos privados para efeitos de cirurgia. Também há aqui uma outra nota, dizendo que nós poderíamos fazer mais. Claramente podíamos fazer mais, não fossem alguns obstáculos de ordem até legislativa, de outros casos administrativa, mas só para vos dar um exemplo mais óbvio, nós temos uma lei de equipamento médico pesado, que é de 1995,
está ultrapassada, está caduca. Temos vários documentos do Ministério da Saúde a dizer que aquela lei não é praticável e é a lei que existe. E, portanto, ainda agora, a semana passada, a Direção Executiva e o Governo anunciou um reforço grande, muito significativo, de equipamentos médicos pesados no SNS, e eu, enquanto português, acho que é muito positivo, mas com toda a franqueza, que esses novos equipamentos não cumprem a lei de 1995 e, portanto, era preferível alterar a lei, pô-la no chão e que ela pudesse ser aplicada a todos os operadores. Também vos queria dar nota, em 20 segundos, deste slide, dizendo que um hospital já hoje em dia está muito longe de ser um edifício 4 paredes para cirurgias e para atos mais complexos. Hoje, um hospital é um centro de conhecimento e de competências em que faz aquilo que tipicamente faz um hospital, mas hoje tem muitas outras valências e que vão desde a prevenção e desde da medicina geral e familiar até aos paliativos. E, portanto, eu penso que quando olhamos para os hospitais, independentemente de serem os privados ou os públicos, temos que ter esta noção da complexidade e da abrangência que um hospital pode ter. Bom, a quem é que nós prestamos cuidados de saúde? Estes dois gráficos são do Observatório de Seguros de Saúde, que diz que nós, neste momento, em Portugal, já temos mais de 3.700.000 pessoas com seguro de saúde. E temos mais 1,5 milhão de pessoas com subsistemas públicos, ADSE, PSP, GNR e ASFA dos militares. E, portanto, somando tudo, teremos mais de 50%, teremos 5,2, 5,3 milhões de portugueses com acesso mais facilitado aos cuidados de saúde. Agora, também deixa-me dizer o seguinte, nós usamos muito este bordão na Europa e eu acho que é importante continuar a dizê-lo também em Portugal. A questão do acesso não é uma questão da propriedade dos prestadores, não é uma questão do hospital ser público, privado ou social. A questão do acesso é uma questão de financiamento. É como é que a pessoa lá chega. Porque, no caso concreto, no SIGIC ou na consulta a tempo e horas das misericórdias, a pessoa vai a um hospital privado ou a um hospital de uma misericórdia e é exatamente tratada como se estivesse no SNS. Portanto, o problema não é da propriedade dos hospitais ou dos consultórios, é um problema de financiamento. Em relação ao financiamento, também há uma velha discussão se os hospitais privados penalizam ou favorecem o SNS. Já foi aqui dito, e eu repito, os privados não concorrem com o SNS. Não há aqui uma questão de concorrência. Aliás, dizendo de outra maneira, eu suponho que o professor Fernando Araújo não se queixará da procura. Não me lembro de se dizer que o problema do SNS é um problema de procura. E, portanto, essa é uma falsa questão. Mas, olhando a questão no ponto de vista financeiro, nós não temos estudos em Portugal e, portanto, trouxe-vos este estudo de Espanha, em que se diz que a poupança de um cidadão que tem uma segunda cobertura, seja ela de seguro ou seja de um subsistema, é qualquer coisa como entre 6.000 e 17.000 euros, consoante apenas utilize marginalmente o seu seguro ou utilize o seu seguro para todas as atividades de saúde. Aliás, é um desafio que seria bom e seria fácil de fazer. O SNS sabe bem quantas pessoas atende com ADSE e sabe o mesmo tipo de pessoa quanto é que custa tendo ADSE e não tendo ADSE. E, portanto, o SNS sabe exatamente quanto é que a ADSE poupa ao erário público. Já agora, uma à parte, diz-se que a ADSE é um subsistema público de saúde, mas de público basicamente só tem o nome e parte da gestão. Como sabem, o financiamento é 100% privado. Bom, a questão é, estando neste ponto e fazendo nós privado o que fazemos, o que é que era possível fazer mais? Como é que era possível colmatar os déficits de cobertura universal de que já se falaram aqui?
Este é um relatório recente da Organização Mundial de Saúde e também do Observatório dos Sistemas de Saúde, em que o que faz é um apelo a um maior envolvimento da parte privada, dizendo nomeadamente que a Covid-19 provou, bem, isto não é um estudo sobre Portugal, não é um estudo nomeadamente sobre a Europa, mas a Covid provou que é importante os recursos, a capacidade e também a atividade dos privados, e é importante que haja uma articulação, uma estratégia de envolvimento das diversas partes. Onde é que nós estamos em Portugal? A professora Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas, fez um paper há uns meses em que a determinada altura diz isto: o que tem que ser tem muita força. E o que ela diz é: nós conhecemos a lei de bases da saúde, sabemos como é que se chegou até ela, sabemos todas as discussões teóricas, ideológicas que existem na saúde em Portugal. Mas a verdade é que, primeiro, nós temos hospitais privados que valem 1/3 da capacidade hospitalar, nós temos mais de 50% da população com uma segunda cobertura em saúde. Bom, e eu acho que só não vê quem não quer ver que é possível, necessário, que haja um maior envolvimento das partes. Mais uma vez, deixem-me dizer isto com toda a clareza. Nós não nos estamos a queixar, nem estamos a reclamar o que quer que seja. Agora, que face às necessidades existentes, nos parece que seria útil outro tipo de envolvimento, isso claramente parece. E, portanto, não resisto a trazer aqui este slide do Bartuno, publicado no Público há uns meses atrás, em que claramente o cidadão, quando tem um problema numa perna, não está tão preocupado se a questão não é se a perna é a esquerda ou é a direita, a questão é o problema tem que ser resolvido e, portanto, independentemente de saber se o operador é A ou B, a questão é que se deve mesmo dar cobertura às necessidades das pessoas. Por fim, comecei por um grande elogio à entidade reguladora, que mantenho, mas agora um bocadinho para balançar a intervenção, gostava de deixar aqui alguns desafios. Há matérias em que nós entendemos que a entidade reguladora ainda peca por excesso. Enfim, permitam-me aqui sete trabalhos que eu acho que a entidade reguladora, nos quais ainda pode evoluir. Um deles, licenciamento de todas as entidades. O Dr. Manuel Lemos já o disse de forma muito clara, não é aceitável que haja discriminação entre operadores em Portugal. Se as regras são, o que diz a lei, se as regras são de segurança e de qualidade para os utentes, então não é admissível que aquilo que é exigido, ultra exigido a uns, seja infra exigido a outros. E, portanto, se as características de funcionamento são suficientes para alguns operadores, então devem ser suficientes para todos os operadores. Uma segunda componente é que a entidade reguladora não pode ficar atrás da própria realidade, que é dinâmica. E, portanto, aquilo que não existia há uns anos, hoje existe. Por exemplo, a telemedicina, por exemplo, os cuidados domiciliários, do meu ponto de vista, óbvio que têm que ser acompanhados por parte da entidade reguladora. Não vou cometer aqui nenhuma inconfidência. Há dias apresentei um prestador ao Conselho de Administração, não é meu associado, um prestador a dizer: nós queremos ser regulados, porque nós fazemos as coisas, entendemos que elas são feitas e são bem feitas e é necessário que sejam bem feitas. E temos dezenas de outros operadores em campo que nós vemos atuar e que nós não sabemos se cumprem minimamente aquilo que era exigido. Terceiro ponto, a entidade reguladora deve pugnar para que se evite aqui publicidade de gato por lebre. Nós sentimos que a palavra saúde que vende, e há verdadeiros operadores de saúde e há pessoas que, com toda a franqueza, estão muito longe de o serem. E, portanto, nós não podemos ficar aqui em nenhuma no man's land em que ninguém atue sobre esta matéria. Quarto ponto, independentemente do nome, nós entendemos que se deve retomar o SINAS, que se deve retomar um sistema de avaliação das entidades de saúde, e essa avaliação é muito importante para os operadores, para permitir também a melhoria contínua, e é importante para os cidadãos. E enfim, não tenho tempo para mais. Publicar padrões de qualidade, emitir recomendações, instituir um conselho tarifário, e com isto me calo.
é importante que a entidade reguladora olhe com olhos de ver, se me é permitida a expressão, de forma consequente para as relações económicas e financeiras entre as diversas partes. Para dar um exemplo muito simples. Será que não é preocupação da entidade reguladora da saúde que haja notícias diversas, que não há ecografias obstétricas numa boa parte do país? Quer dizer, porquê é que será? Porquê é que será? Pelos vistos há prestadores, mas não há prestação. O que é que acontece? Será que não preocupa a entidade reguladora da saúde que nós saibamos que o SNS faz atualizações das condições, diga-se, de preços, ano após ano, mas já não o está a fazer por despacho, nem por decreto, algo que seja publicado, mas apenas por uma instrução interna que não é do conhecimento de ninguém, portanto não tem impacto em tudo o resto? Ou seja, os preços do SIGIC estão lá perdidos no tempo, em 2017 ou quando é que é, mas o público sabe que não pode viver com aqueles preços e, portanto, de outra forma, consegue fazer aumentá-los. E, portanto, à semelhança daquilo que acontece com outras entidades reguladoras, nós defendemos que possa haver um conselho tarifário em que se perceba, não é os custos do privado ou do social, em que se percebam os custos efetivos da prestação de cuidados de saúde e, com base nesses custos, possa então fazer um value for money adequado e possamos todos, com transparência, com rigor e de forma fundamentada, termos aqui regras melhores para todos. E, portanto, longa vida à entidade reguladora, muitos parabéns por aquilo que fez e muita energia e perseverança naquilo que ainda tem para fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Oscar Gaspar, e inclusive em nome da ERF. E também muito obrigado por essa listagem de trabalhos de Hércules que nos quer dar, que nós tomaremos em boa nota. Passamos agora para o professor Pedro Pita Barros. O professor Pita Barros também conhecia, é um académico que vive também com grande envolvência na saúde. Aliás, toda a formação feita por Dr. Pedro Pita Barros é na economia. Ele é professor catedrático da Nova School of Business em Economics da Nova, em Lisboa. Foi vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa. É membro de um painel de peritos da Comunidade Europeia sobre formas eficazes de investir na saúde. É presidente da Associação Portuguesa da Economia da Saúde e da Associação Europeia de Economia da Saúde. Foi membro da Mission Board for Cancer. Foi membro do Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida e membro do Conselho Nacional da Saúde. Foi também distinguido com o grau de grão oficial da Ordem do Infante Dom Henrique e medalha de serviços distintos grau ouro pelo Ministério da Saúde. Professor Pita Barros, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em nome da ERSE e o tempo agora seria seu. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. E as minhas primeiras palavras são para agradecer o convite que me foi dirigido. As segundas palavras são para felicitar a entidade reguladora da saúde. As terceiras palavras são para fazer meus todos os cumprimentos protocolares feitos pelos anteriores oradores e seguintes. E já me pôr para 3 minutos. Vai ser uma corrida contra o tempo. Okay? E porquê? Porque eu quero dar-vos 3 notas sobre o acesso a cuidados de saúde e depois, no meio, falar de onde é que eu acho que a entidade reguladora da saúde podia ter também algum papel mais. Primeiro, acesso a cuidados de saúde. É chover no molhado dizer que é talvez o aspecto mais central de um sistema de saúde e temos muitas vezes a particularidade de apontar problemas e por vezes também é fácil indicar soluções, mas depois não as levamos até ao fim. Eu vou focar em 3 análises de dados e tentar focar em soluções também e não apenas queixar-me. E, portanto, quero retirar algumas implicações. Certamente que outros terão dados diferentes, implicações diferentes, tudo bem. A minha conjectura geral é que é do debate informado e do conhecimento que surgem as melhores soluções. Digo já isto porque eu teria pelo menos 15 minutos para comentar cada uma das intervenções anteriores com coisas de concordância e discordância. E, portanto, faremos isso no documento certamente. O meu primeiro número, a evolução da percentagem de utentes sem médico de família. É aquela coisa que vocês já estão fartos de ver nas notícias. Aqui o que eu quero chamar a atenção não é o número total, mas é o padrão temporal que existe e as diferenças regionais. O que significa que nós temos, em alguns sítios, digamos, Zona Norte, a capacidade de, apesar de haver uma evolução da percentagem de utentes sem médico de família que aumenta, há recrutamento e volta a baixar. Nas outras zonas do país isso não aconteceu. E mais do que isso, a dinâmica não é igual em todas estas zonas. O que significa que nós devemos pensar se queremos procurar uma solução para o sistema como um todo ou se queremos perceber onde é que está o problema e ter soluções localizadas.
Em particular, quando dizemos que temos um problema que está a existir aqui, este problema vem de estarmos a ter mais locais geográficos, mais geografias afetadas pelo mesmo problema, ou são aqueles sítios que já têm o problema que se torna mais grave nesses locais. E as soluções que vão ser exigidas vão ser diferentes consoante a resposta, seja um alargar de zonas ou seja um aprofundar nas zonas. Se nós formos procurar isso, conseguimos encontrar um aprofundar, sobretudo nos últimos tempos. Durante uma fase inicial houve um alargado problema, no último ano tem sido mais um aprofundar. Eu fui tentar calcular uma coisa que chamei locais felizes, locais bons e locais infelizes. Em inglês soa melhor, infelizmente, porque é happy places, good places and dark places. Mas locais infelizes talvez seja a melhor tradução. Com uma definição simples, o que é cada uma destas coisas? O que é que me interessava? Não era só apontar o dedo, interessava-me perguntar a seguinte questão. Será que são as mesmas unidades que estão sempre nos lugares infelizes ao longo deste tempo ao qual temos dados ou não? Se estiverem de estado a mudar, significa que temos vindo a resolver, mas depois agrava-se no outro lado. Se for sempre os mesmos, temos um problema localizado e devíamos procurar soluções localizadas. Qual é a resposta que eu consegui encontrar a isso? Tem aqui os lugares felizes para todo o período de análise, que são os dados disponíveis no portal da transparência, os lugares bons, também para todo este período, e 2023 é exatamente igual, e os lugares infelizes. E, portanto, dado que estamos no Norte, certamente há aí, pelo menos, alguns sorrisos interiores das pessoas aqui da zona, não é? Não foi para ser simpático, foi o que deu. Mas isto sugere que nós devemos, se calhar, tentar encontrar uma solução localizada para alguns destes sítios e não uma solução global que possa ter o problema de, eventualmente, estragar o que está a funcionar bem noutros lados. E, portanto, a ideia será que nós conseguimos encontrar soluções locais bottom-up que tentem resolver os locais infelizes? Temos algumas ideias, ainda que não são minhas. Na zona de Lisboa, que é uma das zonas onde existe mais lugares infelizes ou próximos de serem infelizes, a minha recomendação seria procurar soluções temporárias bottom-up para um período de transição até se conseguir soluções permanentes. E temos exemplos disso através da Via Verde de Saúde Seixal, Almada, e uma outra coisa que é o SFI, também de uma CSP da zona de Lisboa. Eu acho que também se pode ouvir outras soluções, e partidos políticos já tiveram outras soluções. Eu acho que vale a pena ouvir e perceber como é que essas soluções podem ser usadas ou não. E fica aqui a primeira implicação, o primeiro trabalho, portanto, dos 7 trabalhos do Óscar Gaspar, eu vou adicionar 3. O primeiro desses trabalhos é porque não olhar para as queixas que existem destas áreas e perceber se com isso consegue identificar uma solução e, sobretudo, acompanhar as formas empresariais, seja no privado, seja no público, que pelos vistos também existem, de tentar resolver localizadamente estas soluções. Dito isto, passemos para o meu segundo ponto. Temos esta questão de acesso a médicos de família. Okay? Pergunta crucial a seguir para mim foi como é que se ajusta o uso do sistema de saúde por parte das pessoas? Como é que muda o acesso nestas condições de falta de cobertura por médicos de família? E o que me interessa agora não é ir buscar números do sistema de saúde ou do Serviço Nacional de Saúde, porque esses refletem quem já teve acesso e que acesso é que fizeram. Eu quero ir buscar as pessoas, a população em geral, para perceber quais são as escolhas que elas fizeram. E quando eu vou buscar isso, vou procurar algo que, na verdade, as slides seguintes, a responsabilidade do que está escrito é minha, a responsabilidade de ir procurar esta ideia é do Óscar Gaspar. E porquê? Porque ele, numa destas sessões, há uns meses, há uns anos, talvez, há um ano talvez, falou que há um número crescente de pessoas que têm médico de família no setor privado, nos hospitais privados. Isto lançou-me uma coisa que não coisa. E a minha pergunta foi, o que é que existe de verdade nisso? Que números é que nós temos? Procurar publicamente não se encontra e, portanto, tentei ir procurar isso, percebendo o que as pessoas fazem e não fazem. Isso levou-me a uma questão mais ampla. Qual é o ajustamento da população? E reparem que a população, quando tem um problema de acesso, tem uma solução imediata, que é procurar outro acesso que não aquele que não está a conseguir naquele momento, ou tem uma solução de mais longo prazo, que é, estruturalmente, que solução pode querer mudar. Eu vou tentar dar um ponto de partida para estas duas perguntas e perguntando simplesmente o que é que as pessoas fazem quando se sentem doentes. E, portanto, vocês podem fazer também essa pequena introspeção, se quiserem. A fonte aqui é um questionário próprio, que foi desenvolvido pelo nosso grupo de investigação e que foi aplicado numa amostra representativa da população. As entrevistas foram realizadas pelo GfK Metrics e, portanto, nós não tivemos acesso a quem respondeu, para garantir anonimatos, etc. Isto é algo que nós já vamos fazendo desde há alguns anos e aqui eu vou só adicionar uma parte depois de médicos de família. Isto é o que as pessoas fazem. E é um padrão relativamente estável de comportamento. Há um setor público que é muito usado e as entrevistas feitas inicialmente no vídeo quase calcavam o que nós tínhamos aqui, portanto isto quase podia ter sido a mesma coisa. Há muita gente que utiliza o Serviço Nacional de Saúde e está feliz com isso e há um grupo de pessoas que vai ao setor privado.
E no setor privado temos uma relativa estabilidade. Baixou um pouco durante a pandemia, mas durante a pandemia foi natural, mas retomou agora. E nós temos as pessoas, de facto, a fazerem escolhas de por onde contactam o sistema de saúde como um todo. O que significa, e agora só um à parte, quando se fala em concorrência e complementariedade, cooperação, coordenação entre público e privado, se o cidadão, como qualquer um de nós, pode escolher qualquer uma destes pontos de contacto no sistema de saúde, desculpem, temos concorrência, falaremos depois quais são as implicações e que concorrência é que é. Mas pronto, isso era só à parte de economista chato, não é? De destas coisas. O que nós temos aqui numa característica de uma década é simplesmente um padrão regular de forte uso da urgência, mas também dos cuidados de saúde primários. Quando focamos muito na urgência, esquecemos que muita gente, de facto, continua a utilizar os cuidados de saúde primários. Há um crescimento suave, mas permanente, do setor privado. E muitas vezes eu pergunto-me se a percepção mediática que nós temos corresponde à realidade das decisões que são tomadas em termos de posicionamento relativo. O efeito mais de surpresa que eu tive aqui e que vai ser crucial, provavelmente, para o futuro, ou pelo menos perceber, é a queda em 2023 do uso da linha SNS 24. Toda a gente achou, ok, isto agora fez o take-up, toda a gente vai usar a SNS 24, habituaram-se da pandemia, nada disto muda. Isto caiu. A minha primeira impressão foi, chatice, a GfK fez algum erro na amostragem, quer dizer, só pode, não é? Mas fui procurar os números públicos da SPMS sobre as chamadas recebidas na linha SNS 24. E tem essa queda. Mesmo que nós vamos perguntar se isto é mal, se o que se passou na pandemia no uso foi uma coisa temporária, se requer algum pensamento, não faço ideia, não tenho nenhuma resposta para isto. A vantagem de ter o professor Fernando Aruja a falar a seguir é que ele vai dar a resposta certamente a esta queda para me resolver o problema e eu depois poder escrever um paper sobre o assunto para perceber o que aqui está. Isto também tem que ser útil para mim, não é? O que é que isto nos levanta, ainda em termos de procurar o que é que se passa no sistema de saúde? Estas eram as respostas imediatas, o que as pessoas fazem. Não tem sido muito diferente ao longo dos anos. Mas depois fomos perguntar às pessoas se tinham médico de família no SNS e se tinham médico de família no setor privado. Okay? Foi feita as duas perguntas. E depois fomos calcular a probabilidade de procurar ajuda no sistema de saúde e de ir a uma urgência do hospital público, de ligar para o SNS 24, de ir a consultório privado, de ir a urgência, enfim, o que vocês veem ali no slide. E o que é interessante aqui é que a influência de ter médico no SNS está sobretudo no recurso ao sistema de saúde e no hospital público, ir a uma urgência. Quem tem médico da SNS vai menos, médico de família no SNS vai menos. Quem tem médico quem tem médico de família privado vai sobretudo a um consultório privado. Quem tem cobertura de subsistema, como se falava há pouco, vai ao setor privado com mais força. Portanto, o padrão está aqui de alguma forma. E, portanto, isto corresponde um pouco às nossas expectativas. Sendo assim, qual é o papel do médico de família privado? Não sei se tinham uma ideia deste valor, para mim foi também uma surpresa. 13,4% dos inquiridos dizem que têm um médico de família que os segue no setor privado. Eu acho que é um número abissal. Não estava à espera de uma ordem da grandeza disto. Estava à espera de algo 5%, alguma coisa desse género. Foi uma surpresa. E, portanto, Óscar, obrigado por ter chamado a atenção para este ponto. Tem também uma diferença regional importante e também, curiosamente, muitas pessoas têm médico de família no SNS e optam também por dizer que têm um seguimento no setor privado de médico de família. Qual é aqui a parte interessante? Quando se vai procurar a parte organizacional, vê-se que este desenvolvimento para os médicos de família no setor privado também vem de alguma integração vertical, digamos assim, a partir dos hospitais privados, e não sabemos onde é que isto nos pode levar, mas, mais uma vez, isto leva-nos já ao segundo trabalho para a entidade reguladora da saúde. Perceber melhor o que é que está aqui. O que é que significa quando as pessoas dizem que têm um médico de família no setor privado? O que é que isso significa exatamente? O que é que procuram? E qual é a dinâmica que se estabelece nestas escolhas entre os dois setores? E quando eu digo que se há pessoas que dizem que são seguidas por um médico de família no setor privado e dizem que têm médico no SNS, desculpem, estes dois médicos estão em concorrência nas escolhas do utente. E, portanto, há aqui uma interpretação de como interpretar isto, como dar resultado a isto. Okay? Dado já estou a ultrapassar o tempo, vou saltar aqui. Não se preocupe, eu tinha slides a mais porque sabia que ia ter que ultrapassar, dependia um pouco do que os outros dissessem. E tinha um terceiro ponto que eu tinha pensado falar ou não, mas que, dadas as notícias de hoje, decidi falar definitivamente. Porquê? Fala-se muito também das urgências hospitalares públicas, no fundo é a crise dos últimos 6 meses, pelo menos, será isso, e fala-se do projeto Ligue Antes Salve Vidas. E este projeto começou
há cerca de 6 meses, pouco mais de 6 meses, e infelizmente existe alguma informação pública sobre o que está a passar através de dados à CSS. E a ideia em si faz todo o sentido de direcionar as pessoas para o outro lado. A pergunta que se coloca é isto também uma solução para as questões de acesso ou não? E aqui o ponto interessante, de um ponto de vista metodológico, é perceber o que é que está a acontecer. Isto aqui são os números número mensal de episódios de urgência no hospital onde está a decorrer esta experiência, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, e tem a linha vermelha, que é quando começou esta experiência, e tem para trás o histórico deles. E se nós olharmos apenas antes e depois, não parece haver grande diferença, tirando aquela parte mais baixa do tempo da pandemia. Mas há sazonalidades, pode haver tendências, portanto, há outros elementos que podem estar a influenciar isto, e, portanto, a abordagem mais fina é fazer o que se chama, tecnicamente, diferença das diferenças, que é comparar com uma coisa comparável. O que é comparável aqui? Toda a região norte. O que é aqueles pontinhos azuis todos? Mas aquilo é muito vago. Vê-se que o hospital de Póvoa de Varzim, Vila do Conde, está cá em baixo. Vamos procurar um que seja comparável com eles. Comparável acaba por ser Barcelos, e podemos depois discutir tecnicamente porquê. E o que nós vemos é que quando fazemos isso, não há uma diferença entre os dois depois do início desta experiência. O que significando o anúncio de hoje através do público, que é de uma forma curiosa de sabermos as medidas que vão surgindo, de generalização desta experiência, o meu desafio é para a entidade reguladora da saúde. Mas, se calhar, não só, que é o que é que nós sabemos sobre isto, para poder falar de uma generalização, uma lógica também de a entidade reguladora da saúde olhar para o que se passa no setor público. Se fizermos as contas para aqueles puristas, se eu não pusesse uns números como as estimativas de umas questões, ninguém acreditava que eu era economista, portanto tem que ter, mas fora isso, estão aqui todas. A questão central é que até este momento não produziu resultados visíveis aqui. Eu posso ter dados desajustados. Estão os dados da CSS, podem estar desajustados. Pode ser um período excepcional, no entanto, olhando para a evolução histórica, não é exatamente o caso. Pode ser uma questão do comportamento da população demorar tempo, mas então, quanto mais tempo esperar para ver isto, pode haver alguma explicação que me tenha escapado e que possa ser olhada. Qual é a recomendação de 3 aqui? Eu acho que era importante conhecer, por inquérito, uma vez que isto não é informação administrativa, como é que os médicos de família da zona e os ACES da zona se ajustaram e que visão é que têm. Como é que a população reagiu e sentiu esta mudança. Em particular, a análise técnica que eu fiz ali pode ser feita pela entidade reguladora da saúde com as queixas dos utentes e substituir o que eu tinha ali como lida às urgências como queixas dos utentes da zona. E perceber se eles vão de lado, se mudou ou não mudou. Não só a entidade reguladora da saúde tem a informação, como eu sei que tem a capacidade técnica para fazer as pessoas, para fazer esta análise disto. E, portanto, antes de uma disseminação nacional, eu gostaria de conhecer em profundidade os resultados e os processos de ajustamento a novas formas de alterar o acesso a cuidados de saúde. E dado que estamos aqui no Norte, e dado que vocês tiveram um primeiro sorriso inicial quando eu mostrei os médicos de família, o desafio é até, se alguém aqui na sala for pertencer a esta zona, seja como prestador, seja como utente, se quiser na quarta discussão dar a sua visão, eu gostaria muito de ouvir. Se quiserem dar a vossa visão de uma forma anónima, mandem para o meu e-mail, que eu não digo a ninguém. Okay? Em suma, nós temos que provavelmente procurar soluções diferentes para problemas diferentes. Um mesmo problema pode ter diferentes pontos de solução. A entidade reguladora da saúde tem certamente capacidade de olhar para estes aspectos. Gosto de ter também a missão de olhar para estes aspectos e ajudar-nos a melhorar todos neste caminho. Portanto, mais uma vez, as minhas felicitações. E ultrapassei em 33 segundos os 15 minutos que tinha prometido. As minhas desculpas e até breve. Obrigado. Muito obrigado, professor Pita Barros. Acho que já deixou-nos aí umas dicas, umas questões para colocar, umas questões que coloca que temos que realmente refletir sobre elas e ver como é que se pode, pelo menos, tentar arranjar uma explicação para tentar ultrapassar esses problemas. Finalmente, terminamos agora com o professor Fernando Araújo. Fernando Araújo é diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, é professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto também, é especialista em imunohematologia, foi presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, presidente da ARS Norte, foi secretário de Estado Adjunto e da Saúde, isto é, tem todo o perfil, toda uma vida também dedicada não só à parte da saúde, mas também ao planeamento e, de certo modo, à organização do sistema de saúde em Portugal. Professor Fernando Araújo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O tempo é seu, porque o tempo também está a passar e não posso entrar com muitas delongas mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Franklin. Antes de mais, agradecer naturalmente ao professor Pimenta Marinho e ao Conselho Ativo todo da Entidade Reguladora de Saúde o amável convite, comentar os colegas do painel e os seus presentes e dar realmente os parabéns por estes 20 anos de regulação em saúde e por este evento, que acho que é um evento muito interessante e um painel muito interessante. Eu vou ser breve, até para permitir também haver discussão, portanto não queria monopolizar, e tentarei ao máximo evitar responder aos colegas do painel, porque senão acabamos por monopolizar mesmo aqui a discussão, com exceção de uma única questão que tem a ver com este último projeto de salva-vidas que foi referido pelo professor Pita Barros, porque ele não está de acordo com o projeto e, portanto, há aqui questões que têm a ver com a forma como apresentou, que não é exatamente o que está na legislação, e depois vou no final explicar-lhe. Só mesmo por isso. Todo o resto, discussão, acho que vale a pena até com a plateia. Dizer duas outras coisas. Uma é que realmente nós temos um problema do acesso em Portugal, e isso não tenho a mínima dúvida. A única questão que eu posso juntar a isso é que o problema do acesso não é só português. E, portanto, quem quiser abrir os jornais ou ver a internet dos vários países europeus, americanos, canadianos, até mesmo australiano, pode perceber rapidamente que temos aqui uma tendência geral de problemas do acesso, e que mesmo países que tinham sistemas de saúde extremamente estáveis, Norte da Europa nomeadamente, estão neste momento com questões graves e estão neste momento a tentar alterar alguns dos padrões do próprio sistema para responder a esta alteração da procura. E, portanto, é um problema real, internacional, mas nós temos naturalmente que em Portugal encontrar formas de lidar com ele. É verdade que o acesso é a dimensão mais relevante para os utentes. Os utentes partem do princípio que já foi referido, que a questão da qualidade da segurança está totalmente assegurada. Se alguma instituição tem as portas abertas é porque, nomeadamente a Entidade Reguladora de Saúde, cumpre com o seu desiderato e, portanto, não há ali questões relacionadas com esse problema. Se estão a funcionar uma instituição de saúde, parte do princípio que o número de profissionais em sua diferenciação também está assegurada, que os equipamentos de instalações também são assegurados. Portanto, a questão do acesso é aquela vertente que condiciona muitas vezes a opção, por vezes, de utilizar outros subsistemas de saúde nesse sentido. E quando se olha para dentro do SNS, a primeira questão que se coloca, quando se olha para essa questão do acesso, é perceber, mas será que o SNS está agora a responder menos bem? Isto é, o problema do acesso que se tem aprofundado ultimamente é devido a uma redução da capacidade de resposta do SNS, que podia ser, mas não é. Isto é, todos os anos o SNS tem aumentado a sua produção de forma muito substantiva. Eu estava a olhar agora para os números de outubro deste ano e, portanto, qualquer coisa como 11 milhões e 100 mil consultas, portanto, números que crescem 1 a 2 dígitos, depende se estamos a avaliar com o ano passado ou avaliar pré-pandemia, mas um crescimento muito substantivo no número de primeiras consultas, nomeadamente, com um rácio primeiras consultas subsequentes de quase 30%, uma em cada 3 primeiras consultas, que é considerado um rácio adequado nos melhores sistemas de saúde. Significa que o sistema SNS tem aumentado a sua capacidade de responder aos portugueses de uma forma que eu diria que é substantiva e com uma abertura em termos de acesso das primeiras consultas também relevante. Então, este ano vamos fazer o ano de maior produção de sempre do SNS, em termos, nomeadamente, de consultas externas. Podíamos olhar também para a questão das intervenções cirúrgicas, que é outra das áreas de grande regulação do ponto de vista da procura, e este ano voltamos a quebrar os recordes. Vamos este ano, em outubro, com cerca de 687 mil cirurgias, portanto, cerca de quase 70 mil cirurgias feitas, cirurgias major, feitas por mês, e também com crescimento de 1 ou 2 dígitos, relativamente ao ano passado a mais de 8%, mas relativamente aos anos anteriores chega a 20 e tal por cento o crescimento. Um crescimento muito franco da atividade cirúrgica, justamente da atividade de cirurgia de ambulatório, com taxas já de amortização de cirurgia que já atingem os 70%, e, portanto, estamos a operar como nunca operámos no SNS. E temos depois, mesmo em termos de urgências, estamos a ter mais episódios de urgência, por exemplo, que o ano passado, esta parte diria menos positiva, mas estamos a responder a uma procura que tem também nesta área, que também tem crescido. E, portanto, eu diria que o SNS tem, de forma global, aumentado a sua produção, eu diria de forma muito substantiva, e, portanto, o problema do acesso não é um problema apenas do aumento da produção, pois podemos discutir se esse aumento é suficiente ou não será seguramente, mas não é essa a causa principal. E mesmo que formos às consultas dos médicos de medicina geral familiar, este ano também estamos já nas 28 milhões, portanto, estamos a falar de valores que, do ponto de vista puramente de consultas, só agora chegando a esta nota,
Nós, no final do ano, teremos seguramente as mais de 50 milhões de consultas médicas, leia-se médicas, entre hospitais e cuidados primários. Mais de 50 milhões de consultas que serão feitas. Se somamos a isto 700 mil cirurgias, 6 milhões de episódios de urgência, sessões de hospital-dia, diálise, há de ver sangue, o que for, contactos com médicos no SNS, já não excluindo contactos com psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais, teremos, em média, no SNS este ano, cerca de 6 contactos com médicos por pessoa ano, só no SNS. Portanto, quando se fala de acesso, temos de ter noção clara do que é que estamos a falar nesse sentido, quer dizer, o falho do acesso. Em média, 6 contactos que cada português terá por ano com o SNS, contactos médicos com o SNS, portanto, mais todos os outros realizar MCDTs ou outras tarefas que se faz com as questões de saúde. E, portanto, há aqui uma forte resposta do SNS aos problemas dos utentes. A pergunta que se coloca a seguir é, e é suficiente? E a resposta é, não, não é suficiente. E o que é que se verificou? No caso do acesso, nomeadamente a consultas externas, verificou-se realmente que era um problema que já vinha atrás, enfim, nós já tínhamos listas de espera, eu diria, relevantes. Com o Covid, o sistema agravou-se, volto aqui a dizer, em termos internacionais, não haja dúvidas, agravou-se naquela altura por uma redução da capacidade de resposta, o SNS estava mais focado na questão do Covid, o que significou que pós-Covid houve aqui um aumento substantivo do pedido de primeiras consultas, quer dizer, as pessoas que não viram as suas respostas durante aquele período foram, naturalmente, acumulando-se e depois procuraram essa resposta. E temos realmente em 21, mas de cima de tudo em 22, o recorde de primeiras consultas, pedidos de primeiras consultas. Em algumas especialidades, mais de 50% face à pré-Covid, portanto, estamos a falar de aumentos extremamente profundos, dos quais, naturalmente, o sistema não tinha capacidade para responder, volto a dizer, aumentos de cerca de 50% em algumas especialidades face ao pré-Covid. Isso significou, na prática, um aumento claro da lista de espera, nomeadamente médica, que é a primeira que acontece, e agora pós-médica cirúrgica, o ano que temos mais procura para cirurgias é agora 23, que está na linha do previsto. 22 era o maior pedido de consultas médicas, que depois aqueles casos que não realizou a cirurgia serão marcados posteriormente e, portanto, fazem este delay nesse sentido. E, portanto, temos, neste momento, um aumento muito grande da procura em termos de espera, exatamente devido a esse fator. Apesar disso, a cirurgia é um bom exemplo, continua o sistema com tempos de resposta muito razoáveis. Nós, em média, à data de hoje, continuamos com uma média de resposta de 3 meses e meio, muito melhor até que o que tínhamos antes da Covid, diga-se de passagem, e muito comparável com os sistemas europeus. Significa o quê? Significa que, apesar de haver mais doentes a aguardar a cirurgia, a capacidade tem sido importante, enfim, adequada, daria de forma a manter tempos de resposta estáveis nesse âmbito. E é verdade, já vou aqui falar, quando falamos de médias e medianas, enfim, o professor Pita Barros depois me corrige, mas há aqui áreas marginais, quer em termos geográficos, quer em termos de especialidades, que demonstra claramente que há aqui alguma assimetria que teremos que forçosamente combater em termos de equidade que temos que ter do ponto de vista nacional. E, portanto, há aqui um problema de produção que foi ao longo do tempo melhorado. Houve aqui pós-Covid, mas quando se estuda os processos percebe-se que a razão deste aumento da procura não é só da Covid. É verdade que a Covid teve aqui um aspecto importante de fazer um delay e acumular com os pedidos, diria, mais normais, mas há aqui muitos outros dados, tem a ver com a questão do envelhecimento da população e outras questões relacionadas que acabam por levar a esse aumento da procura. Então, tu dizias que esse aumento da procura não é igual em todo o país. Há hospitais, por exemplo, que têm, do ponto de vista da consulta externa ou do ponto de vista da cirurgia, todos os doentes, enfim, e tivemos agora a analisar há muito pouco tempo, no final do ano, em princípio, todos os doentes terão, em termos de consulta externa, tempos de resposta inferiores a 9 meses ou inferiores a um ano do ponto de vista de cirurgia. Estamos a falar de respostas, em termos globais, muito consistentes, mas há no país áreas geográficas em que realmente os portugueses não têm o mesmo tipo de resposta, não são tratados da mesma forma e isso também tem motivo de preocupação e é essas áreas que nós temos que atuar de forma adequada para trazer equidade ao sistema. É verdade que as especialidades também não são todas as mesmas, quer dizer,
Do ponto de vista de consultas, por exemplo, quer dizer, a oftalmologia, 20% da lista de espera é oftalmologia, portanto estamos a falar, e se juntarmos ortopedia e dermatologia eventualmente, estaremos a falar se calhar quase metade da lista de espera, portanto há áreas muito mais específicas das quais nós temos que ter soluções também específicas, não é exatamente tudo igual, tratado da mesma forma, e o que temos neste momento a fazer, o que temos estado a fazer, é tentar que os locais onde havia tempos de espera mais longos conseguíssemos ultrapassar e resolver. Eu recordo que, há um ano atrás, enfim, quando nós entramos, havia hospitais que tinham doentes à espera há 8 anos. Eu repito, para não haja dúvida, não eram doentes irreais, não eram erros de integração informática que podiam ser, eram doentes reais que esperavam 8 anos por uma consulta, 6 anos por uma cirurgia, e o sistema estava tranquilo. Mas, quer dizer, acho que ninguém pode ficar ou dormir tranquilo quando este tempo de resposta não é, quer dizer, é desta ordem. E, portanto, uma das questões que estamos neste momento a tratar, claramente, é acabar com esses tempos de resposta longos, obrigar as instituições a tratá-los de forma diferenciada e obrigar a trazer aqui a uma justiça ao processo neste sentido. Em termos internacionais, só quero trazer dos vários dados, mas basta trazer aqui um também que é ilustrativo, o sistema inglês, até porque tem algumas parecenças com o nosso, que também está neste momento com enormes dificuldades. Dizia-vos que de 2013 para 2023, nos últimos 10 anos, a lista de espera para o NHS triplicou. Não haja dúvidas, triplicou. Neste momento existe uma lista de espera em Inglaterra de cerca de 7,7 milhões de utentes. Quase 8 milhões de utentes em Inglaterra esperam por uma resposta médica. Antes da pandemia o valor era cerca de 4,6, portanto o valor não duplicou, aumentou cerca de 70%, bem acima de qualquer número que nós temos. E, portanto, o que se percebe do ponto de vista internacional é que este problema não é um problema simples de resolver, não é um problema apenas de dinheiro, é um problema muito mais vasto que esse e precisa naturalmente de processos que são complexos e que demoram tempo. Quando se olha para as projeções da Inglaterra e quando se, de uma forma, aplicamos ou replicamos a forma de abordagem dessas projeções do ponto de vista do nosso país, acabam por ter em tendências algo semelhante. O que é que está acontecendo em Inglaterra e também está acontecendo em Portugal? Neste momento estamos a atingir um platô em termos de número de doentes à espera, isto é, aquele grande volume que veio pós-Covid de forma crescente está agora a começar a estabilizar. É expectável que esse processo de estabilização ocorra durante este primeiro trimestre, isto é, atingimos o pico de doentes à espera de uma resposta, e durante o segundo trimestre de 24 começará seguramente a notar-se uma redução do volume de doentes à espera, que esperamos seja já interessante de monitorizar a partir do segundo trimestre. E em Portugal, exatamente isso também deverá acontecer nesse sentido. De qualquer forma, há necessidade de impor medidas para tentar ultrapassar e conseguir dar mais resposta em tempo útil a essas pessoas. Eu gostava aqui de focar 3 ou 4 que acho que são importantes. Antes disso, só uma nota que nestes tempos atuais é importante. Nós temos atualmente uma forma, enfim, e temos listas de espera que são medidas e que tenham qualidade nessa medição. Portanto, há aqui transparência. Eu chamava a atenção nomeadamente do CIGIC, que para o ano vai fazer 20 anos também, o CIGIC começou em 2004 aproximadamente. Antigamente nós tínhamos alguns projetos ligados à resolução de listas de espera específicas, lembro, por exemplo, do PECLEC, enfim, o doutor, temos aqui pessoas que conhecem mais do que eu, mas o CIGIC, quando foi criado, via muito mais além disso. Era um programa que, para além de eliminar a lista de espera, pretendia era monitorizar, ter essa informação fidedigna, de modo a trazer justiça ao processo. Isto é, não haver doentes que pudessem ser operados antes de outros, e esta lista dá-nos noção clara de quantos estavam à espera, qual a gravidade e qual a evolução desse sistema. Portanto, temos aqui em Portugal, apesar de tudo, um sistema que é mais transparente neste sentido da cirurgia. Na consulta também está a trazer essa transparência, ainda com alguns problemas de informáticos, mas temos já a noção dos dados e da sua qualidade, e isso é uma fator relevante para a gestão do acesso. Olhar para o futuro. Há aqui 3 ou 4 dinâmicas que acho que são importantes analisá-las. Uma delas tem a ver com a questão da própria organização das OLS, que vai começar agora 1 de janeiro, e que esperamos que com essa organização consigamos integrar percursos de saúde, consigamos integrar abordagens do ponto de vista clínico, conseguir
com isso, aumentar e melhorar o acesso e qualificá-lo e, acima de tudo, evitar que o doente ande empurrado de um lado para o outro, mas consiga seguramente ter uma gestão do seu percurso que seja simples, fácil, não administrativa e com isso melhorar a capacidade de chegar ao local certo no tempo certo. Há depois uma segunda dimensão que temos estado a tratar que tem a ver com a questão da redução do serviço de urgência e aumento da atividade programada, que também tendencialmente será uma arma importante na melhoria do acesso, e aqui a questão também da doença aguda, que já queria ficar para o fim. Há depois aqui, eu acho que é uma ferramenta que é das mais relevantes, tem a ver com a forma de financiamento, que vai estar a ser mudado. O financiamento será efetuado, um financiamento per capita, ajustado ao risco, de modo a tentar, com isso, evitar a produção em volume, que não traga valor acrescentado para os utentes, mas que aposte fundamentalmente na prevenção da saúde, na prevenção da doença, e na promoção da saúde, nomeadamente da literacia, do autocuidado, que aposte num diagnóstico precoce, com rastreios, que aposte num diagnóstico de proximidade, com cuidados primários, que aposte numa abordagem em que se usam intervenções baseadas no valor, e este ano vamos já começar a fazer isso com a questão das cataratas, e que aposte na reabilitação, de forma a conseguir melhores indicadores de saúde e gerir melhores recursos que temos disponíveis. É verdade que também a questão do modelo de financiamento, que também irá avaliar a questão dos fluxos, também ajudará seguramente a captar pelas OLS os doentes que pertencem à sua área geográfica, mantendo um tratamento concentrado que é mais diferenciado e mais complexo. Queremos também integrar aqui muito o que é, do ponto de vista de sistemas de informação, do ponto de vista de inteligência artificial, e vamos começar este ano já com algumas experiências interessantes, nomeadamente na dermatologia e também na radiologia, áreas de difícil acesso em algumas das questões e que queremos mudar a forma de chegar aos utentes. A noção clara em algumas dessas áreas é que se continuamos a fazer a mesma coisa, nem nós no público, nem no privado, nem no social, nomeadamente a questão da dermatologia é um bom exemplo, teremos capacidade de responder a esta procura, temos que mudar a forma de o fazer, e esta abordagem, eu diria, mais disruptiva que queremos tratar nesse sentido, de forma a melhorar o acesso. E, portanto, a nota que queria, acima de tudo, deixar ficar é que o acesso é um problema real, é aquele problema que os portugueses mais valorizam, é um problema que se agravou pós-Covid, é um problema que é realmente não português, internacional, não é que isso nos ajude muito, mas dá-nos alguma latitude sobre o que é que está a acontecer noutros países, e é um problema que tem que ser agarrado com um conjunto de instrumentos que possam alterar a forma como estamos a prestar esses cuidados, com a noção clara de que os problemas não se vão resolver a 1 de janeiro nem a 2. E quem espera que, após a tomada de medidas, tenhamos resultados no mês a seguir, e alguém que eventualmente não perceberá de saúde, para que a complexidade demora por vezes meses e anos até conseguirmos dar a resposta sustentada. Mas há tendências que temos que olhar para perceber se os resultados estão no caminho certo, para poder monitorizar e avaliar, de forma a conseguirmos que os utentes tenham, no âmbito do acesso, uma resposta estruturada, que não é única, mas resposta estruturada do lado do SNS. Só mesmo uma última nota, relativamente à questão, que já estou a passar muito bom tempo, relativamente à questão deste projeto, e só por causa da questão do professor Peter Barros. O que foi hoje publicado, há dois diplomas diferentes. Há um diploma global que está colocado à discussão pública, nos termos da lei em vigor, que nos vai permitir no futuro alargar esta experiência. E há outro que permite à direção executiva executar a segunda fase do projeto exatamente neste local, Póvoa de Vila de Conde. Isto é, o que nós vamos começar a 1 de janeiro não é replicar o projeto de Vila de Conde para o Varzinho, professor Peter Barros, vai-me desculpar, porque esse projeto ainda não está concluído. E esta portaria que nos vai nos dar a capacidade de concluir o projeto para a segunda fase. E essa segunda fase é que nos vai depois poder avaliar a capacidade de disseminação. A primeira fase do projeto foi muito baseada em informar os utentes, e com isso foi feita uma forte campanha de comunicação local, hospitais, com os cuidados primários, com instituições privadas, com misericórdias, com farmácias, com as câmaras municipais, sobre o uso, claro, do sistema de saúde em si. Foi montado uma capacidade de sistemas de informação diferente, de forma a poder, por exemplo, marcar uma consulta com hora agendada nos cuidados primários.
Foi feita uma formação diferente, uma discussão muito com os cuidados primários, com os médicos, enfermeiros e outros, sobre a forma de fazer essa gestão do processo. Fizemos, olha, cursos, toda a gente ficou com cursos de suporte básico de vida. Foram abertos períodos aos fins de semana e aos feriados que não havia de resposta nos cuidados primários. Houve um grande envolvimento de todos aqueles colegas, aqueles profissionais, para tentar montar um sistema que fosse consistente e coerente. No lado dos hospitais, houve uma grande mudança, abriram-se consultas não programadas, hospitais-dia para patologias crónicas que tivessem descompensações para evitar ir à urgência. Houve a capacidade até neste momento, o médico de família pode internar diretamente na hospitalização domiciliária um doente, ele não precisa sair do seu domicílio para ficar internado no hospital. Portanto, houve aqui uma enorme batalha do ponto de vista de discussão e envolvimento das pessoas, para que quando tivéssemos o diploma legal a sair, ele não fosse apenas um diploma legal do gabinete, fosse o reflexo do trabalho feito de base envolvendo as pessoas, porque só assim é que tem êxito. E foi feito também um trabalho muito sério do ponto de vista de investigação, em termos de segurança, dos utentes com as pulseiras azuis e verdes, menos graves, sobre o que é que lhes acontecia depois. Para quê? Porque percebemos aqueles que podiam ter, do ponto de vista de segurança, deveríamos ter mais cuidado, deveriam ficar membro do hospital em qualquer circunstância, e isso no próprio diploma também consagra as patologias, as condições clínicas, das quais, mesmo com pulseira azul e verde, existe um risco ainda que marginal de poder agravar, e esse doente fica no hospital em qualquer circunstância. Portanto, há aqui um trabalho muito sério e que foi feito durante vários meses, durante estes cerca de 12 meses, envolvendo as pessoas localmente, de forma a tentar encontrar circuitos e formas de abordagens diferentes, a nível clínico, informático, do ponto de vista académico, e agora está na altura certa, passamos à segunda fase, que é uma fase diferente e que visa agora orientar o doente de forma clara para o local mais correto para prestar cuidados de saúde. Portanto, o projeto ainda não pode ser avaliado nesta fase, desta forma, porque ele não vai ser replicado exatamente como está agora. Ele agora vai passar uma segunda fase, eu diria que é a fase mais crítica, era preciso primeiro fazer a primeira, que tinha a ver com formação e aumento de literacia e a capacidade de resposta dos vários parceiros, e agora a segunda fase, que vai começar agora, essa sim é que é importante monitorizar e avaliar, e essa sim é que vai poder ser replicada, dependendo dos resultados, e alterado de forma como for feita essa monitorização, para conseguir ter ganhos em saúde. Portanto, a primeira não era expectável que com ela houvesse uma redução substantiva dos valores, para a segunda sim, é essa que é expectável, e essa que temos todas as condições para que corra bem, por uma única razão. Está a ser construída com as pessoas que estão no terreno, e não num gabinete ou num local qualquer, nesse sentido. Muito obrigado, já estou passando muito o meu tempo. Muito obrigado, professor Fernando Araújo. Como vocês veem, o tempo urge e como vocês veem, a qualidade do painel foi extraordinária. Portanto, vão-me permitir só uma coisa. Eu tinha duas opções, é mandar-vos embora, ir almoçar, ou então esperar mais um quarto de hora, 10 minutos. Eu sei que depois vão ter menos tempo para almoçar, mas se me permitirem, eu tenho aqui duas questões. Eu tenho milhares de questões que tinha feito na preparação deste painel, mas se me derem só duas questões, aproveitando alguns dizeres que foram aqui ditos. Está bem? Um deles tem a ver, por exemplo, com... Eu achei muita piada ao professor Pedro Pita Barros, que diz que há pessoas felizes e locais felizes. Locais felizes significa felicidade, quer dizer bom trato nas pessoas, humanidade, quer dizer excelência de trabalho, quer dizer dádiva à profissão, quer dizer tudo isto. Eu, por uma pergunta que eu coloco aqui para isto tudo, é se há dois SNS, ou seja, há SNS diferentes em todo o país. Se esses SNS diferentes, de alguma maneira, podem justificar medidas adicionais diferentes. Eu gostava de saber o papel que, neste momento, o que é que pensa o professor Fernando Araújo destas questões dos SNS, está ligado? Mas também saber a opinião dos outros, setor privado, setor público, setor social, como é que eles vão fazer para estes SNS putativamente diferentes, pelo menos de maneira de responder a situações também diferentes e também, acima de tudo, para os reguladores. O que é que perspectivam em termos de reguladores? Nessas situações diferenciadas, se temos tratado da mesma maneira. Uma outra questão que coloco e termino por aqui, para vos dar, é que o doutor Oscar Gaspar disse que o acesso é tudo uma questão de financiamento. Ora, então a gente sabe que o sistema SNS, há anos que eu ouço que o Sistema Nacional de Saúde está suborçamentado. E li há dias um artigo interessantíssimo que me foi dado pelo doutor, o meu chefe, o meu presidente da ARS, o doutor Penta Marinho, numa revista do Pulse, no finais do ano passado, que dizia,
Alguém dizia, estamos a tratar pessoas saudáveis e não as doentes. E, de algum modo, esta dimensão destas falsas necessidades pode estar a destruir ou está a destruir os sistemas de saúde. Podemos dizer com isto que, um dia mais tarde, o nosso direito constitucional à proteção à saúde, sim, que nós temos proteção à saúde, não temos direito à saúde, até à saúde temos todos, a proteção à saúde pode perder-se? Como é que nós encaramos este processo e como é que o regulador, ou os reguladores, mais tarde vão dizer, olha, não há dinheiro, o que é que se faz? O que é que perspectivam por isto? Eu agradecia, isto aqui é perguntas que de síntese não tenho nenhuma, mas apelo ao vosso, escolham qualquer uma delas se quiser, só para ter uma noção do que é que podem dizer sobre estas questões que se colocam. E muito obrigado antecipadamente, porque mal acabem, nós partimos para almoçar. Por onde quiser, comece por onde quiser. Bom, então, aproveitando o desafio muito rapidamente. Do nosso ponto de vista, como eu disse, o nosso foco é a complementaridade e a proximidade. Portanto, seria ótimo se a cobertura fosse de tal maneira, eu diria seria ótimo, hipoteticamente, que nós não fôssemos necessários. Mas, infelizmente, há uma questão, o próprio professor Fernando Araújo disse isso, há áreas do nosso país onde, infelizmente, não há cobertura. E aqui eu olho para isto dessa forma. É a nossa missão, é a missão do setor social e das misericórdias em particular, é ajudar quem precisa. Portanto, se ainda por cima se faz com a cooperação com o Estado, numa base de complementaridade e numa base de proximidade, melhor. Portanto, digamos, nós não estamos aqui, nós estamos neste contexto. Depois, em relação à segunda e a verdade tem que se dizer, e nomeadamente com a Comissão Executiva, nós já demos passos significativos nesse sentido. Isto é, de cobrirmos algumas áreas que estão a descoberto. Na segunda questão, é claro que é sempre uma questão. O outro dizia que o Evangelho segundo São Lucas no princípio era a verba, não era? E, portanto, a questão do financiamento é importante. Mas é preciso, e eu estou certo que o Dr. Fernando Araújo está atento a isso, ver, isto é, quando se manda, vou dar um exemplo, que o doutor, até já conversei isto com o Dr. Fernando Araújo, quando se manda um doente dos Arcos de Valdevez a Viana fazer um exame, ou fazer uma prestação, primeiro é preciso ver se o preço é o mesmo, mas há uma coisa que seguramente se perde, é o tempo, são os quilómetros, é a distância, e é o incómodo, e isso tudo faz parte da felicidade das pessoas. Digamos, nós queremos pessoas felizes, neste sentido, e dizer a uma pessoa dos Arcos de Valdevez que ela tem que fazer, ou que uma pessoa de Barrancos tem que fazer não sei quantos quilómetros para chegar a Serpa, ou para chegar a Beja, ou para chegar ou a Évora. Se nós, por meio, conseguimos fazer uma resposta satisfatória, é óbvio que podemos explorar isso. E, portanto, isso depois, há aqui dois valores. Há um problema de financiamento e há um problema do financiamento, do custo social que as coisas têm. Isso é importante que seja também ponderado nesta equação. Bom, vou pegar aqui numa questão que o professor Fernando levantou e com depois 3 considerações rápidas para uma conclusão. O professor Fernando Araújo disse, com muita verdade, que o SNS está a fazer hoje mais do que fez o ano passado, ou há 2 anos, ou pré-pandemia. Nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, o SNS está a ter mais oferta. O privado está a ter mais oferta, admito que o social também esteja a ter mais oferta. A questão é que a velocidade do aumento da procura é superior à velocidade do aumento da oferta. E, portanto, estamos aquém, fazendo mais, estamos aquém daquilo que são as necessidades. Portanto, isto leva-nos aqui a 3 reflexões. Primeiro, a questão da sustentabilidade coloca-se também em tentarmos limitar as necessidades, dizendo isto de forma que não possa ser mal interpretado, tentarmos que as necessidades sejam devidamente controladas. O que é que quer dizer com isso?
Quer dizer, desde logo, que devemos apostar na prevenção. Hoje é um bocadinho irónico que uma companhia de seguros que tenha um seguro de saúde já aposte na prevenção e me liga a dizer, olha que você tem um check-up para fazer, olha que você ainda não fez o check-up, olha que você tem um determinado tipo de análises. Porque as seguradoras não têm gosto nenhum em pagar o check-up. Agora, o que elas sabem é que é preferível pagar um check-up hoje do que pagar um problema de saúde daqui a 1 ano ou 2 anos. Este trabalho de prevenção, de antecipação das questões é muito importante. Depois, a segunda questão relevante para esta matéria é que os problemas hoje são muito significativos e não só não se resolvem no próximo ano, é impossível resolverem-se no próximo ano, no curto prazo, como disse o professor Fernando Araújo, como uma série de coisas tende a agravar-se. Sei que o professor Pita Barros não é muito adepto a esta tese, mas para mim é muito claro que o envelhecimento da população, o aumento da esperança de vida, leva necessariamente a aumentos de despesas com saúde, seja despesas, tal como entendemos despesas de saúde, seja como cuidados continuados. E, portanto, ainda muito recentemente a Comissão Europeia pôs cá fora o novo relatório, quer dizer, nós preparemos-nos para ter, vamos supor, mais um ponto percentual de necessidades de financiamento da saúde. Chamar a atenção, um ponto percentual são 2.700 milhões de euros. Isto às vezes em termos percentuais custa a perceber, quando falamos em euros é mais fácil de perceber que é um investimento que assusta mais e, portanto, percebemos que é um investimento enorme. Terceira consideração, já hoje em dia continua a haver subfinanciamento do SNS. Portanto, vamos ver até ao final do ano o que é que vai acontecer. O ano passado o SNS teve que injetar cerca de 1.000 milhões de euros em dezembro para pagar dívidas. Em 2021 também, na véspera de Natal, fez, e este ano está toda a gente à espera que o faça na mesma. Porque nós olhamos para a dinâmica da dívida do SNS, a dívida vencida ultrapassará claramente os 900 milhões. E, portanto, vai ser necessário uma nova adição de fundos. Isto quer dizer que começaremos 2024 já em perda e, portanto, o orçamento para 2024 já está subfinanciado. Com toda a franqueza, acho que não há forma de o dizer de outra maneira. Ou seja, não pondo em causa que as questões de gestão são absolutamente essenciais e que a reforma em curso permita-se-me a opinião, é francamente positiva. Agora, continua a haver falta de financiamento. Os dados da OCDE, do Health Data Glance, continuam a dizer que nós temos cerca de 1/3 a menos de investimento na saúde do que têm os nossos parceiros. Mesmo quando há aqui algumas discussões sobre remunerações e algumas reivindicações de classes profissionais, nomeadamente os médicos, é verdade que a tendência tem sido bastante inferior à dos colegas da Europa, mas também é verdade que o financiamento não chega. Portanto, as coisas estão a par e, portanto, tem que haver um crescimento do financiamento. Dito isto, para terminar, eu acho que a sua pergunta, no fundo, também é para trazer ainda mais lenha para o trabalho da entidade reguladora. Eu acho que vos compete um trabalho, uma responsabilidade muito alargada também em ajudar os decisores públicos a tomar as melhores decisões em relação à alocação de fundos. E porque, enfim, o SNS fala, e bem, em sede própria, a entidade reguladora tem condições de ter mais informação de todos e dar mais algumas indicações sobre o que é necessário para fazer o futuro. O Conselho de Finanças Públicas ainda esta semana alertou para a sustentabilidade das finanças públicas, dizendo, por exemplo, que na saúde que é necessário fazer aquilo que a Lei de Bases diz, que é preciso termos uma orçamentação plurianual e é necessário termos a afetação de recursos necessários àquilo que são as aplicações. E calmo com isto. Eu costumo dizer que nós temos um sistema de base beveridgiana, como todos sabem, mas o Lord Beveridge já dizia em 42 uma coisa que nós em Portugal continuamos a não saber em 2023. O Lord Beveridge tinha uma tabela dupla entrada em que tinha as origens dos fundos e as aplicações. E depois tinha duas colunas, uma no ano de entrada em funcionamento do Sistema Nacional de Saúde e outra 20 anos depois. Nós ainda não conseguimos ter esta perspectiva. E enquanto não fizermos, enquanto não percebermos quanto é que vamos ter que pôr mais no sistema de saúde daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. São duas notas também simples, até porque
o tempo já vai longo. Uma tem a ver com a questão realmente do financiamento da saúde. É verdade que tem sido feito um esforço grande do ponto de vista de ajustar o que é receita para a despesa, e hoje está no 2023 o orçamento aumentou mais de 1.000 milhões, para o ano voltar outra vez a aumentar mais de 1.000 milhões, mas é verdade que quando se olha para a despesa efetiva do ano anterior, o orçamento em si, quando é feito, acaba por refletir muito essa despesa. É verdade que a dinâmica de crescimento vai muito para além disso. Nós continuamos este ano, por exemplo, com uma dinâmica de crescimento da despesa com fármacos hospitalares, chamados fármacos inovadores, enfim, mas alguns deles não são assim tão inovadores, que mantém um crescimento a 2 dígitos. E, portanto, isso acaba por ser, diria eu, muito difícil de integrar dentro dos orçamentos que são das decisões. E quando se olha para os novos fármacos que temos agora aí na pipeline, que estão a começar a aparecer, fármacos que custam milhões em termos individuais, percebe-se a dificuldade que há por vezes em termos orçamentais para esse fim. Mas é verdade que nós temos que fazer 2 coisas. Uma é mudar a organização e o planeamento das decisões, portanto, isto é, nota clara que se continuarmos a fazer da mesma forma, vamos seguramente ter piores resultados, e portanto a questão de mudar a organização e a planear de forma mais efetiva é fundamental, e depois atuar em rede, e quando digo atuar em rede, digo dentro de rede do próprio SNS, e essa é a função da direção executiva para a qual foi criada e que temos tentado fazê-lo, por vezes questões mais visíveis ligadas às urgências, mas até o grande trabalho tem sido de forma até muito mais, diria, menos visível, mas mais importante, de forma a tomar esta rede muito mais coerente e capaz de atuar a uma única voz nesse sentido, mas também abrir a rede, naturalmente, aos outros prestadores que estão no mercado, no sentido de termos uma capacidade de responder às pessoas em concreto. E aqui uma palavra de agradecimento, naturalmente, ao setor social, que tem feito um trabalho incansável e até em locais e áreas das quais não temos capacidade de chegar, e que eles têm tido essa capacidade de poder ajudar o SNS a responder a esses desígnios, e também ao setor privado. Eu lembro que, no caso de Lisboa-Valtejo, no caso do Bloco de Partos, temos um protocolo que tem funcionado de forma tranquila com o setor privado, de forma muito natural, e que tem sido realmente um grande apoio, já por não dizer agora na questão da vacinação nas farmácias, que também é outro projeto, também do ponto de vista de abertura do SNS a outros parceiros da saúde. E, portanto, há aqui a necessidade de atuarmos em conjunto, porque, caso contrário, nenhum de nós isolado vai ter capacidade de, a curto prazo, responder aos desafios que temos nesta área do acesso. Muito obrigado. Obrigado. 2 minutos, então. Sustentabilidade a longo prazo depende, obviamente, de uma população mais saudável, detecção precoce, etc., gestão de procura, só que não é fácil de fazer e demora tempo. Agora, o que é certo é que sustentar financeiramente o que não funciona bem não ajuda na sustentabilidade. E é isso que nós muitas vezes ignoramos. E, portanto, nós temos um aspecto técnico central que normalmente não damos muita atenção, que é como é que permitimos que quem faz melhor possa entrar e ter atividade no sistema e quem não faz bem e não consegue mudar tenha que sair. E esse é um princípio, é algo que nós fazemos mal no nosso sistema de saúde. De resto, temos um caleidoscópio de problemas e de soluções, como se viu aqui, portanto não haverá uma única solução. Sobre o envelhecimento, cruza muito bem este comentário final do professor Fernando Araújo, porque no crescimento das despesas em saúde, cerca de 10% a 20% é devido ao envelhecimento da população. Não é que não tenha efeito, é pequeno face ao global, e o que custa imenso é mesmo os custos da inovação e o custo da prestação. E esse é o ponto onde nós podemos mexer, porque não queremos esperar o investimento. 1% do PIB em 40 anos, eu acho que é perfeitamente suportável pelas sociedades modernas, não creio que seja o problema aí. Tanto mais que muitas vezes o problema não é de despesa, é de organização, e se nós reorganizarmos os cuidados dados à população mais envelhecida, podemos facilmente até gastar menos e deixá-la mais satisfeita. Termino. Então, da minha parte, eu, como sou não especialista, as suas perguntas deixam-me preocupado, mas não tenho respostas. Queria só deixar 2 ou 3 notas. A primeira, o Dr. Óscar Gaspar falou há pouco da ADSE e referiu que a ADSE tem financiamento privado, tem um financiamento, é verdade, dos beneficiários, mas isso não faz da ADSE, só para evitar que alguém pudesse pensar nisso, não faz da ADSE um segurador privado. Porquê? Porque, em termos de concorrência, a ADSE opera segundo um princípio de solidariedade. Eu sou beneficiário da ADSE, tenho um desconto em função da minha remuneração. Quem ganhe menos ou mais do que eu vai ter um desconto menor ou maior, mas as contraprestações são iguais porque há um princípio de solidariedade. Isto faz com que, juridicamente, em termos de direito da concorrência, isto não seja considerado como sendo uma atividade empresarial e, portanto, está fora daquilo que é o âmbito de aplicação das regras de concorrência. A questão de concorrência que o Pedro referiu há pouco, sim, é verdade
do mesmo modo que eu estou aqui a concorrer com a hora de almoço porque estou a falar. Portanto, há concorrência nesse sentido. Agora, a verdade é esta. O setor privado está condicionado pela existência de um serviço público. Se o serviço público é gratuito, o setor privado vai ter que trazer uma utilidade acrescida ao consumidor, ao utente que já tem à partida acesso a um serviço gratuito, não é? Vai ter que trazer uma utilidade acrescida para justificar porque é que eu vou pagar ou porque é que eu vou ter um seguro de saúde. E portanto, o crescimento do setor privado pode ser visto, nesta medida, repito, eu não percebo nada disto, mas pode ser visto, nesta medida, como um sinal de insuficiência do setor público. E, portanto, o setor privado vai crescendo à medida que há uma insatisfação. Agora, isto levanta outro problema, que é um problema de acesso, mas agora numa lógica de combate às desigualdades, porque, como o John Rawls, na teoria da justiça, dizia, as diferenças numa sociedade liberal, o tratamento diferenciado, as desigualdades têm que ser justificadas. E dizia ele que a ordem social não deve permitir e garantir as perspectivas dos que estão materialmente melhor, a não ser que, ao fazê-lo, beneficie os que são menos afortunados. Ou seja, as desigualdades têm que ter sempre um fundamento num contributo para uma sociedade mais justa. E portanto, eu, como cidadão, fico preocupado porque, à medida que existe este crescimento e que existe esta insatisfação dos consumidores, que é expressa através de uma disponibilidade para pagar, como é óbvio, quem tem mais recursos tem essa disponibilidade para pagar. Quem não tem recursos fica condicionado, é um pouco aquilo que voltamos ao Vox Pop que tivemos aqui no início, que é resigna-se e tem que ficar à espera. Pronto. E nós temos, e já para não falar das áreas de omissão, onde o Serviço Nacional de Saúde é muito fraco, como é o caso, por exemplo, da medicina dentária. Não é? Portanto, o resultado é uma população desdentada, entre outras coisas. Pronto. Mas, enfim, são heresias da minha ignorância atrevida. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Muito obrigado a todos. E por este expandido do tempo, eu gostaria, se fosse possível, perdoe-me o tempo que eu vos roubei, mas se pudessem estar cá às 2h30, agradecemos imenso, que é para não perdermos muito o resto da tarde. Muito obrigado pela vossa atenção e obrigado a vossos colegas.